Olá, boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa palestra, que é o Raio-X da Liquidez para Professores. E assim, é uma alegria ter a presença de vocês aqui nessa noite, especialmente porque eu estou falando com pessoas que fazem parte da minha realidade, né? Do meu ambiente, da minha convivência profissional. Enquanto o professor Orlando falava, eu vi vários colegas entrando aqui na sala, então fico muito feliz. E eu não posso iniciar sem antes agradecer, né, com muito carinho à PUC e ao Simpro, na pessoa aqui do professor Orlando, por abrirem esse espaço para uma conversa tão importante, né? E eu também faço aqui um agradecimento especial a vocês, meus colegas, que tiraram esse tempo para estar conosco aqui. Então, olha só, vamos continuar aqui, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que parece técnico, mas que na verdade, gente, tem uma conexão profunda com a nossa realidade. Por quê, né? Porque quando a gente fala de tributos, de imposto de renda, de descontos automáticos, né, de contribuição previdenciária, nós estamos falando de uma coisa muito concreta, que é o dinheiro saindo do seu bolso. Dinheiro que poderia estar servindo a você, a sua família, que poderia compor a sua reserva estratégica, né? Que realizaria aí um sonho, ou até mesmo, né, funcionaria ali para vocês como uma reserva, né, de urgência, né? A gente não gosta muito de usar esse termo, a gente usa reserva estratégica, né? Então, é exatamente esse o motivo dessa palestra. Não estou só, viu? Eu quero chamar aqui a minha amiga querida, a doutora Márcia Cristina. Boa noite, Marcinha. Boa noite, doutora Cris. Boa noite a todos vocês que estão aqui. Professor Orlando, muito obrigado pelas suas palavras. Estou muito feliz de estar aqui hoje, dividindo aqui com a minha amiga Cris, grande profissional, professora, colega de vocês. Então, olha, é uma alegria estar com todos vocês aqui hoje, nessa palestra construída com tanto cuidado, com um propósito muito claro para trazer para vocês, né? Ajudar as pessoas a enxergarem direitos e oportunidades que muitas vezes, olha, vão passando despercebidas por nós. Isso por causa do nosso tempo, que é tão exíguo, né, gente? Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa área é perceber que muitas pessoas têm falta de informação. E quando a informação não chega, olha, o dinheiro continua saindo do bolso lá no automático, gente. E eu quero fazer 3 perguntas para você que está aqui com a gente. São perguntas muito simples, mas que vão fazer você parar um pouquinho para raciocinar nesses termos. Quantas vezes você já pensou algo do tipo: ah, quando eu estiver mais tranquilo financeiramente, eu vou fazer aquela viagem com a minha mulher, com os meus filhos, com o meu marido, com as minhas amigas. Ou, quando eu tiver uma folga maior, eu reservo ali, eu monto a minha reserva estratégica. Ou então, quando sobrar um pouco mais, eu organizo minha vida. Quem de nós nunca falou isso, né, gente? A maior parte das pessoas acredita que liquidez depende de ganhar mais ou trabalhar mais. Mas o que nós queremos mostrar para vocês hoje é que existe uma outra possibilidade: melhorar a sua liquidez, identificando dinheiro que talvez já fosse seu, mas que ficou pelo meio do caminho. E isso acontece com muito mais frequência do que as pessoas imaginam, gente. Cris, Verdade. você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Não, e é verdade, viu, Marcinha? Para nós aqui, gente, isso fica muito claro e eu vou explicar por quê. Eu e a Márcia, nós somos advogadas, nós atuamos na área de planejamento patrimonial e tributário. E olha, foi a partir de experiências vivenciadas com os nossos clientes que nós percebemos uma situação assim que é recorrente, né? As pessoas, elas estavam pagando impostos a mais, pessoas que às vezes tinham direito a isenções e deduções no imposto de renda, mas sequer imaginavam isso. Agora a gente pensa, né? Todo mês você tendo que tirar dinheiro do seu bolso, dinheiro que poderia estar sendo usado com você, com a sua família, e aí vai direto para os cofres do governo. Ai, dói o coração, né? A gente já paga tanto imposto nesse país, não é mesmo, Márcia? Dói o coração demais, Cris. E assim, e acredito que você que está aí olhando para a gente também já parou para perceber isso. Agora, você pode estar se perguntando: gente, mas como é que a pessoa paga imposto a mais e não percebe? Olha, meus amigos, o nosso sistema tributário, ele é muito complexo.
Nós temos leis com regras muito específicas e benefícios fiscais que muitos contribuintes desconhecem, até mesmo porque não temos tempo de ver todas essas reformas que são feitas, não é? Por outro lado, como o pagamento do imposto ou vem direto lá no nosso contra-cheque ou na própria declaração, a gente acaba pagando, olha, no piloto automático e vamos deixando dinheiro na mesa todos os meses, não é, Cris? É isso mesmo. E como diz o ditado, né? Direito não reclamado é dinheiro perdido. Então, quando nós identificamos que os nossos clientes estavam vivendo essas situações, nós desenvolvemos o método raio-x da liquidez, que é uma técnica de revisão tributária estratégica que identifica esses pontos cegos para encontrar deduções não utilizadas, para encontrar isenções ignoradas e restituições aí que foram esquecidas, né, na mesa do governo. Mas a gente fala um pouco mais sobre isso depois, tá bom? Vamos falar agora, Marcinha, para o pessoal, o que nós veremos hoje aqui? Com toda certeza, Cris. E para isso eu vou, olha, compartilhar aqui com vocês alguns slides, tá ok? Nós não estamos aqui, meus amigos, para dar uma aula jurídica, para falar juridiquês. Nós estamos aqui para dar a vocês informações que permitam uma leitura estratégica da vida tributária de vocês. Uma leitura que parte de uma pergunta central: será que existe dinheiro meu, ou da minha família, ou de quem eu conheço, que ficou preso no sistema sem que eu percebesse? E para responder essa pergunta, nós escolhemos 3 situações comuns e são muito relevantes. E é essas que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Mas antes de entrarmos no conteúdo, quero fazer uma super combinação com vocês, tá? Nós vamos apresentar os 3 temas primeiro e ao final a gente vai abrir para as perguntas, para que a apresentação fique leve, fique clara e fique organizada. Combinado com vocês? Então vamos lá. Hoje nossos 3 temas são esses aqui. 3 situações em que pode existir dinheiro seu que ficou pelo caminho. A primeira delas, recuperação de contribuições previdenciárias e INSS recolhidas acima do teto. A nossa segunda tese, isenção de imposto de renda por doença grave. E a nossa terceira, dedução integral dos gastos com educação, com despesas médicas para dependentes com deficiência. São os 3 assuntos que nós vamos tratar aqui hoje. E o primeiro deles, a gente vai começar com a Cris. Vamos lá, Cris? Bom, vamos lá então, gente. Essa primeira situação que nós vamos apresentar, ela conversa com a realidade de muitos professores, tá? Que é o quê? Contribuir para o INSS acima do teto previdenciário. Eu lembro até que conversando com o professor Orlando, né, eu comentei com ele sobre essa situação, ele falou: "Nossa, Cris, nem me fala". Já aconteceu isso comigo, né, professor? Então isso é realmente muito comum. Então vamos entender o porquê de isso acontecer, tá? Existe um limite máximo de contribuição previdenciária e ela está vinculada ao valor máximo que o INSS paga de benefício aos seus contribuintes. Então, em outras palavras, gente, não é sobre o quanto você recebe, não é sobre o tamanho da sua renda, é sobre o quanto o INSS está disposto a pagar de benefício para você. Então, mesmo que você tenha aí várias fontes de rendas, você não deveria contribuir acima desse teto, que hoje é de um pouco mais aí de R$ 8.475, tá? E aí, quem costuma, né, se enquadrar, quem costuma estar nessa situação? Normalmente são pessoas com mais de um vínculo, que trabalham aí em 2 instituições e que têm uma renda extra a contribuir para a Previdência. Então eu imagino que muitos aqui estejam nessa situação. E é importante entender que para ter valores a restituir, você precisa estar contribuindo para o INSS acima do teto. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque pode haver situações em que a pessoa até possui mais de um vínculo empregatício, mas ele não contribui efetivamente em todos os seus vínculos para o INSS. Vocês querem ver um exemplo? Nós temos situações de colegas aqui que são professores, seletistas, mas que também são servidores públicos. Então, se o seu vínculo público te remete a uma previdência própria,
nesse vínculo não vai haver recolhimento do INSS, entendeu? Então, a contribuição para o INSS acima do teto vai acontecer quando houver mais de um vínculo com contribuição em todos eles para o INSS. E a gente vê isso com frequência em pessoas com 2 empregos seletistas, ou então é seletista e é autônomo, né? E aí é importante que essa prestação de serviço como autônomo de fato tenha havido ali a contribuição para o INSS. E tem também, né, acontece quando se tem uma pessoa jurídica pela qual a pessoa física recebe um prolabore e, consequentemente, tem ali o seu INSS pago em cima do valor do prolabore recebido, tá? O problema, gente, é que o sistema, ele não cruza essas informações. Então, cada fonte vai calcular isoladamente o valor da contribuição. E é aí que você perde dinheiro, entende? É equivocada a ideia de que ser descontado automaticamente do contra-cheque significa que está certo o desconto, porque não é assim que funciona, tá? Isso significa só que foi feito ali esse desconto sem uma revisão individual. Então, quando isso acontece, pode haver valor pago a maior. Ah, Cris, mas e agora, né? Eu de repente descobri aqui que eu estou contribuindo a mais. Tem como evitar esse recolhimento em duplicidade? Tem sim, tá? Mas isso não é automático. A instrução normativa da Receita Federal, eu vou até dar o número dela aqui para vocês, caso vocês queiram consultar, é a 2110 de 2022, no seu artigo 36. Ela estabelece que é preciso avisar uma das fontes pagadoras de que você já está recolhendo a contribuição previdenciária sobre o teto na outra fonte pagadora. E aí, como que você vai fazer isso, né? Você vai fazer isso por meio de uma declaração ou então da apresentação de comprovantes de recolhimento. Só que isso, gente, vai resolver o problema daí para frente, entende? Vai evitar pagamentos indevidos futuros. Mas, gente, você já contribuiu. E aquilo que você já pagou, como é que fica, né? Será que é possível recuperar o dinheiro perdido com o pagamento indevido desse imposto? E a resposta é sim, tá? É possível, inclusive por via administrativa, o que torna aí a restituição rápida, né? Mas o dinheiro, gente, a se recuperar, ele é limitado aos últimos 5 anos de contribuição. Ou seja, tá? Cada mês que passa sem você pedir a restituição é um mês a menos para ser resgatado ali o seu dinheiro. Por isso que é muito importante a gente agir com rapidez quando se trata de imposto pago a maior. Tem um ditado, né, no mundo jurídico que diz assim: o direito não socorre aos que dormem. Vocês já ouviram esse ditado? Então, é bem isso, tá? Se você não corre atrás do seu dinheiro, ele vai ficar no meio do caminho. Agora, ó, deixa eu te mostrar aqui o que isso representa, o que isso significa na prática, tá? E aí eu vou apresentar para vocês aqui o caso de um cliente nosso que vivenciou essa situação, tá? É claro, gente, que aqui nós estamos resguardando o nome verdadeiro do cliente, estamos resguardando inclusive dados que poderiam identificá-lo, certo? E a gente vai fazer isso em todos os casos que nós vamos apresentar aqui, tá certo? Então vamos falar aqui do caso do Cláudio, né? O Cláudio, ele é médico, ele tem uma clínica e ele atua como pessoa física em 2 hospitais, né? E o que estava acontecendo com ele? Ele estava contribuindo para o INSS nas 3 fontes pagadoras. Ele tinha um prolabore da empresa dele, da clínica dele, de R$ 5.000 e ele recebia no hospital, nos 2 hospitais, né, que ele tinha vínculo seletista, R$ 10.000 em cada. Agora, ó, presta atenção. Eu falei que a gente deve contribuir com o teto do INSS. O que isso significa? Significa que hoje o limite máximo de contribuição por mês que você deve ao INSS é de R$ 988. Mas, gente, olha esses dados aqui. O Cláudio, somadas todas as deduções que ele pagava, que ele estava pagando, gerou ali uma despesa para ele de quase R$ 3.000 de contribuição. Então, somada todas as deduções, estava pagando quase R$ 3.000 de contribuição. Olha que loucura, tá? Mas olha só,
Isso significa, né, que por mês o Cláudio estava deixando na mesa do governo quase R$ 2.000. Gente, olha que absurdo, né? E o Cláudio nunca tinha parado para pensar nisso. Ele nem sabia que estava deixando todo esse dinheiro para trás. Inclusive, para vocês entenderem o que aconteceu, ele procurou o nosso escritório para fazer um planejamento patrimonial. Ele queria fazer holding. E aí, quando nós identificamos essa situação e explicamos para ele, ele ficou indignado, né? Porque ele já contribuía acima do teto há décadas. Então, olha que coisa boa, né? Identificamos esse problema, identificamos o quanto a mais ele havia contribuído, né? E aí nós conseguimos a restituição dos últimos 5 anos para ele com a correção desses valores pela Selic. E ele recebeu quase R$ 164.000. Um dinheiro, gente, que veio assim em muito boa hora para ele, inclusive, né? Ele nos contou, a gente sempre pergunta depois para o cliente, fala assim, conta pra gente, o que você vai fazer com esse dinheiro que você resgatou, que você nem sabia que você tinha e agora está aí na sua mão, né? E ele utilizou esse dinheiro para investir ali na sua clínica, para ampliar a sua clínica, né? Então, não é só essa situação, nós trouxemos aqui a situação do pagamento a maior do INSS, mas a gente tem outras situações em que o pagamento indevido de imposto acontece. E aí eu vou pedir aqui para a doutora Márcia explicar para a gente essa próxima situação. Obrigada, Cris. Na realidade, você que está aí nos vendo, sabe aquela coisa quando você acha um dinheirinho dentro da bolsa e que você fica muito feliz? É o caso da maioria dos nossos clientes, né? Só que aí não é um dinheirinho, é um bom dinheiro, tá? Bom, a segunda tese que a gente vai conversar agora é um pouquinho melindrosa, né? Porque a gente vai falar sobre isso aqui, olha. Essa aqui é a nossa tese de agora, não é? Vamos falar sobre a questão do imposto de renda, quem é que tem a isenção do imposto de renda por doença grave. Só que eu vou parar aqui de, primeiro, compartilhar com vocês, porque eu quero que a gente converse aqui um pouco sobre isso, não é? Essa segunda tese que nós vamos trabalhar agora é uma situação muito sensível, como eu disse para vocês, porque envolve saúde, envolve dignidade e envolve também informação. Olha, eu vou explicar para vocês essa hipótese de isenção do imposto de renda por doença grave, para que você entenda melhor quem é que pode ter a vir a esse direito, tá ok? Então, eu não quero que você pense só em você, não. Nesse momento, eu quero que você pense aí em pessoas da sua família, em pessoas, em amigos, às vezes, não é? Aquela pessoa que você pode, inclusive, falar, porque, como nós dissemos aqui, as questões tributárias no nosso país são tantas que às vezes nós não temos tempo de procurar e nem de ver o nosso próprio direito, não é? Pensem aqui comigo, olha, vou contar para vocês a história de uma professora aposentada, tá? A dona Aurélia. Ela trabalhou, olha, durante anos, se aposentou e o imposto de renda continua sendo ali descontado normalmente do benefício que ela recebe, né? Só que em determinado momento da vida dela, ela recebeu um diagnóstico de uma doença nada boa, né? Um diagnóstico de câncer, de uma hora para outra, e realmente a gente sabe que um diagnóstico assim sempre nos deixa muito abatidos, não é? Os gastos aumentaram, a rotina aumentou, muda, as preocupações crescem. Como diz a doutora Cris, na realidade, esses são todos clientes que chegaram através nos nossos escritórios procurando planejamento patrimonial, procurando holding, né? E como a gente, uma das questões que nós fazemos, né, é esse atendimento acolhedor, porque é muito importante que a gente compreenda a situação das pessoas que chegam até a gente, ela depois nos relatou sobre isso, não é? Bom, aí o que acontece? Muitos problemas, aumentando o custo de vida dela, né? E ainda assim o imposto lá continua sendo retido. O que muita gente não sabe é que a legislação prevê, em determinadas situações, a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria, sobre a pensão ou sobre quem é reformado, não é militar. Então E para essas pessoas com doenças graves, está tudo lá previsto em lei. O objetivo dessa regra, gente, é muito claro, é permitir que esse dinheiro permaneça com a pessoa justamente nesse momento em que ela mais precisa de suporte financeiro, não é? E aqui vale lembrar, e vale quebrar também um mito muito importante.
O foco não é simplesmente na incapacidade total. Se o contribuinte tiver uma das doenças elencadas na lei, ou se já tiver tido, inclusive, ele não precisa mais estar com a doença, ele pode estar em remissão, essa pessoa também vai ter o direito a tal isenção. Mas atenção, o caso precisa ser corretamente analisado à luz da legislação e da documentação. Na prática, gente, muitas pessoas convivem com esse direito por anos e anos, sem nunca sequer terem sido orientadas. E isso significa que o valor que poderia lá, ó, tá ajudando no tratamento, nos medicamentos e mesmo na qualidade de vida, continua sendo direcionado ao sistema. E isso pode estar acontecendo, como eu disse, com alguém que você conheça, ou mesmo na sua família. Vamos ver os slides? Olha, a Lei 7.713 de 98, no seu artigo 6º, os incisos 14 e 21, é que trata justamente dessa isenção, tá? E através disso, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 1500, lá de 2014, no seu artigo 6º, incisos 2 e 3, parágrafos 4º e 5º, coloca os requisitos para que a gente possa efetivamente requisitar essa isenção, tá? Então, isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Vamos lá. A primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça de vocês: não depende do diagnóstico. A isenção não depende da data do diagnóstico, mas depende sim de estar aí muito bem fundamentada, segundo aquela instrução normativa lá da Receita Federal do Brasil, tá? A restituição, gente, pode ser dos últimos 5 anos, ou seja, desde a data em que foi devidamente feito o diagnóstico, a gente tem 5 anos para poder pedir para frente ou para trás, tá? Então, digamos que ontem você soube que um amigo seu está com uma doença desse tipo que está lá elencada na lei, não é? A partir dali, a gente pode começar a pedir a isenção dele. Pode pedir para trás? Não, porque foi justamente da data em que ele soube daquele diagnóstico. Agora, você tem alguém na família que tem um diagnóstico já há 4 anos. Então, é possível requisitar desses 4 anos pretéritos, tá ok? E vamos lá, requerimento. Requerimento, gente, ele é necessário, não é aplicado automaticamente. Ou seja, a gente tem que requisitar, porque, infelizmente, algumas informações que são muito necessárias, principalmente para nós contribuintes, elas não são geradas ali automaticamente, não é? Como algumas outras que são. Então, essas nós temos que fazer devidamente a requisição perante o órgão competente, tá ok? Então, vamos lá. Por que muitas pessoas continuam pagando imposto sem precisar? Porque acham que a isenção é automática. Então, olha, corta isso da sua vida, você já sabe que não é. Segundo, acreditam que só valem para doenças atuais. E, como eu falei, não depende só disso. Pode ser uma doença que foi lá, que tenha 4 anos, que tenha 5 anos. Então, identificado, tendo a data correta do diagnóstico, cumprindo todas as exigências da instrução normativa, nós conseguimos sim requisitar esse período todo, tá? Não pedem a restituição do que já foi pago. Tem gente que só avisa: olha, eu estou portando tal doença que se encontra lá na lei, então eu tenho direito à isenção. Mas esquecem de pedir a restituição do que já foi pago desde aquela época em que a doença foi diagnosticada. E a quarta coisa é que não sabem que podem entrar pela via judicial quando o INSS ou a Receita negam. Isso porque a gente, de vez em quando, ou melhor, preferencialmente, faz sempre o pedido administrativo. Então a gente olha, vê todos os requisitos vê se aquela doença está lá dentro da lei, verifica junto com o médico daquela pessoa: olha, esse requerimento tem que ser feito dessa forma, tem que estar desta forma aqui no seu atestado, no seu relatório médico. E muitas vezes esse relatório médico vem faltando alguma coisa, esse relatório médico não vem de acordo com a instrução normativa. Então, por isso que é muito importante que você tenha ao seu lado pessoas que são capazes efetivamente de fazer essa requisição da forma correta, tá ok? Bom, quais são os requisitos para a isenção? Para ter direito à isenção do imposto de renda sobre aposentadoria, você precisa atender a 3 requisitos principais: ser aposentado, ser pensionista ou reformado. E aqui, muita atenção, porque o fato de você ser pensionista, você tem que ser
a pessoa que está devidamente equipada, precisando daquela isenção, ou seja, portadora daquela doença, não é? Ser portador, então, de doença grave é o segundo requisito. E ter o laudo médico oficial, lá que eu disse, que está devidamente registrado na instrução normativa da Receita Federal do Brasil, tá? E aqui a gente tem o caso da dona Aurélia, que é a nossa cliente, não é? Qual que é o perfil dela? Aurélia, 67 anos, descobriu neoplasia maligna em janeiro de 2021, não é? Teve a remissão, graças a Deus, agora em janeiro de 2026. Nós ficamos muito felizes, até porque ela conseguiu efetivamente fazer aquilo que ela queria fazer, que foi uma viagem com as amigas dela, quando a gente conseguiu essa restituição desse valor, não é? O valor da aposentadoria dela é de R$ 8.000, tá? E a isenção por lei que ela tem é o seguinte: toda pessoa que tem acima de 65 anos tem duas isenções sobre o valor da aposentadoria. O primeiro é no valor de R$ 3.036 e o segundo é no valor de R$ 1.093,98. Essa é uma isenção dada por lei. Então, a base de cálculo dela são os 8.000 do valor da aposentadoria, menos o valor de R$ 4.939,98, que é o somatório de 3.036 com 1.093,98, certo? Então, a base de cálculo dela, em que ela paga o imposto de renda, é sobre 3.060, que ela pagava, né? Então, qual que é o valor que ela pagava mensalmente? 394. Ora, se ela descobriu, né, se ela teve a má notícia sobre a doença dela em janeiro de 2021, e em janeiro de 2026, graças a Deus, teve a remissão, então nós temos aí 59 meses a ser restituído, ou seja, 4 anos e 11 meses. Então, nós conseguimos fazer a restituição para ela no valor de 30.233, porque não é só o valor da restituição, gente, é o valor da restituição devidamente corrigido pela Selic, ok? Então, vamos lá? Vamos agora, vou parar aqui de compartilhar, porque é a vez da minha amiga doutora Cristiane voltar aqui a falar conosco. Doutora Cris, por favor. Tá ótimo. Então, ó, vamos lá. Qual que é a terceira situação que a gente trouxe hoje aqui para vocês, né? É o caso que envolve famílias que já lidam aí com muitos desafios diários e que muitas vezes, gente, também suportam uma carga tributária maior do que deveriam. Então, eu tô falando aqui da dedução integral dos gastos com educação de dependente portador de deficiência. E aí, seja deficiência física, cognitiva, né? Se inclui aqui, inclusive, o autismo, tá? Então, vamos entender o que é considerado pessoa com deficiência pela lei, tá? De acordo com a Lei 13.146, é pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, veja, gente, que a lei ela não traz um diagnóstico, ela traz uma condição. E também não define o grau de comprometimento para dizer se é ou não uma pessoa com deficiência. Então, quem define, né, legalmente se é ou não um impedimento de longo prazo é o laudo médico, tá certo? E a Lei 12.764 equipara a pessoa com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, agora eu quero que vocês entendam essa situação, tá? Entender aqui a situação da dedução integral dos gastos com educação de dependente com deficiência é assim, em essência, entender que as pessoas que as despesas, né, de pessoas com deficiência com escolas devem ser equiparadas às despesas médicas. E isso é muito importante, tá? Especialmente se nós considerarmos que as despesas com educação têm ali um limite de abatimento. Ou seja, se você gasta aí 50 mil com escola para o seu filho ao ano, ao final você só vai abater da base de cálculo do imposto de renda o valor ali aproximado de R$ 3.500. Já as despesas médicas, a gente sabe que não traz esse limite, né? Então, qual foi o questionamento aqui? A própria Receita Federal, gente, tem um decreto em que ela considera dedutível como despesa médica o pagamento relativo à educação. Mas aí o que a Receita fez? Nesse mesmo dispositivo, ela condiciona esse pagamento ao ensino especial.
e isso fere a Constituição, isso fere o Estatuto da Pessoa com Deficiência, fere a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E por que isso, né? Porque todas elas garantem direito à educação inclusiva. O que significa isso, né? Quando possível, devemos colocar pessoas com deficiência em escolas de ensino regular. E aí, foi a partir desse entendimento que surgiu o tema 324 da TNU. O que é TNU? Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal. Tá? Essa turma é que orienta as decisões judiciais nessa esfera. E aí eu trouxe aqui para vocês o tema e a tese firmada para vocês entenderem, né? O que essa tese diz? Que são integralmente dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, como despesas médicas, os gastos relativos à instrução de pessoa com deficiência, mesmo que ela esteja matriculada em instituição de ensino regular. Ou seja, a Receita veio dizendo assim, até posso fazer uma reclassificação dessa despesa, mas desde que você pague a educação no ensino especial. E aí a TNU veio e falou, está errado, Receita, a sua interpretação. Né? Mesmo que a despesa seja por educação em ensino regular, ela tem que ser reclassificada como despesa médica. Então, ao fim, quem se beneficia com essa situação, né? Com esse posicionamento da TNU? São pessoas físicas que tenham ali dependente ou dependentes com deficiência e que façam a declaração do imposto de renda completa, né? E que nós sabemos que nós que temos dependentes, né? E temos despesas médicas, a gente sempre vai fazer a declaração completa porque é muito mais interessante para nós do que fazer a simplificada, né? Então, é muito importante, eu ressalto aqui, entender que isso não é uma isenção, tá? É uma reclassificação de despesas. Bom, e aí vamos trazer aqui a história para vocês da Clarice, que é mãe do Felipe, um menino de 9 anos com diagnóstico de TEA, para mostrar na prática essa situação, tá? O Felipe, gente, ele estuda em uma escola de ensino regular, e a mensalidade dessa escola é de R$4.000. Então, ao ano, né, só com a escola de ensino regular, a Clarice tinha ali um gasto de R$52.000, considerando aí também o valor da matrícula. Então, ela até abatia esse valor, tá? Quando ela fazia a declaração do imposto de renda, ela fazia o abatimento desse valor gasto com educação. Só que ela abatia como despesa com educação. Ou seja, alcançava o limite máximo ali de dedução de um pouco mais de R$3.500, e era isso que ela conseguia. Então, quando nós identificamos essa situação, aí foi preciso a gente analisar o que de fato seria base de cálculo do imposto de renda, né? Porque só assim a gente conseguiria chegar ali ao valor que ela havia pago a mais. Então, para fazer isso, a gente precisa lembrar que desse valor já havia sido abatido R$3.500, que eram as deduções com educação. Então, aí a gente chega à base certa para a apuração anual, que no caso da Clarice e do Felipe era de R$48.500. Então, nós fizemos os cálculos, identificamos ali um valor a restituir de mais de R$13.000 ao ano. E esse valor, gente, corrigido pela Selic, chegou ali no total de R$86.000. Esse dinheiro, gente, recuperado, ele foi assim muito importante para a Clarice, porque ela havia nos confidencializado que ela nunca tinha conseguido fazer uma reserva de emergência. E aí, como eu falei, a gente até prefere chamar de reserva estratégica, né? Por quê? Porque não necessariamente esse dinheiro guardado precisa ser usado para uma emergência, né? Ele pode ser usado para realizar um sonho, para financiar um imóvel, né? Então, no caso da Clarice, ela ficou muito feliz, se sentindo mais segura, porque graças a esse dinheiro, que ela nem sabia que existia, pela primeira vez ela conseguiu ter ali um fundo de reserva, né, que trouxe segurança para ela. E aqui, gente, mais uma vez aparece a lógica do raio-x da liquidez, que é trazer à luz pontos cegos que estão minando o seu dinheiro sem que você perceba. Márcia, você quer complementar esse ponto? Claro, Cris, com toda certeza. Olha, essa tese que a Cris falou agora, ela é muito importante porque nós estamos falando de famílias que já investem
muito tempo, energia e principalmente muitos recursos no cuidado e no desenvolvimento dos filhos, né? Às vezes nem só dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, como nós temos casos, inclusive, que nós descobrimos, né? Então, quando a legislação permite uma leitura mais adequada dessas despesas, isso pode trazer um alívio e traz efetivamente esse alívio financeiro muito importante, não é? Esse alívio financeiro traz, inclusive, um alívio emocional, não é? Porque não há nada melhor do que você saber que tudo que você está investindo ali, que você está investindo em cuidado para aquele seu filho, para aquele seu neto, para aquele seu sobrinho, vai realmente reverter em cuidado, não é? Se vocês perceberem, então, essas três situações que nós colocamos, que nós mostramos hoje, têm algo em comum. Em todas elas existe uma perda de liquidez, que muitas vezes vai passando, olha, cada vez mais despercebido por causa da nossa falta de tempo, não é? Então, na primeira, nós temos o quê? Os descontos previdenciários acima do necessário. Na segunda, nós temos o imposto cobrado de quem poderia estar em situação de isenção, que foi o caso da doença grave. E na terceira, por deduções que podem estar sendo subutilizadas. E o mais importante, gente, em nenhuma dessas situações o contribuinte necessariamente fez algo errado. Pelo contrário, às vezes ele não sabe, não é? Ele apenas nunca teve o acesso a uma análise estratégica da própria vida tributária, e isso é muito mais comum do que você imagina. E a gente também precisa falar desse assunto. Olha, esse assunto que eu vou trazer aqui agora para vocês, na realidade eu só vou colocar o slide para vocês verem, tomarem aquele friozinho na espinha, como eu costumo dizer. Gente, olha, reforma tributária, não é? Essa reforma tributária que vem aí nos assolando, não é? E essa reforma tributária, minha gente, é o que eu costumo dizer e falo sempre aqui com as pessoas que nos conhecem, que nos procuram, não é? A reforma tributária, ela vem de uma forma assolando a todos nós, porque quando nós falamos de liquidez, nós não estamos falando apenas de dinheiro disponível, nós estamos falando de tempo, de acesso e principalmente de não deixar para trás aquilo que é seu, não é? A chamada reforma tributária, ela vem com um discurso de simplificação e, de fato, ela pode até simplificar a forma de arrecadar, mas ao mesmo tempo ela carrega um movimento muito silencioso, a redução de brechas, o aumento indireto da carga tributária e um impacto real no nosso custo de vida e na preservação do seu patrimônio. E aqui está um ponto muito importante, um ponto central. O cenário ele está mudando cada vez mais rápido. E o maior erro que eu vejo, que a gente vê, né, Cris, é o quê? Deixar para depois. Deixar para depois para ver os documentos, deixar para depois verificar os meus direitos, deixar para depois. E o seu dinheiro lá, olha, sendo perdido, porque a vida, minha gente, não espera. Eu costumo dizer que a gente amanhece segunda e quando vê já é sexta, não é? Acho que está todo mundo passando por esse problema. E o sistema, ele, olha, ele não dorme mesmo, gente. Quando a gente adia as decisões, a gente pode está ficando neutro, assumindo um risco e o pior, perdendo dinheiro, não é? O que eu quero aqui te trazer essa provocação hoje é muito simples. Liquidez também é ter acesso rápido àquilo que é nosso, aquilo que está lá, mas que hoje você já está tendo as informações corretas, não é? Bom, Cris, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Então, Marcinha, eu acho que é exatamente por isso que o raio-x da liquidez existe, né? Ele nasceu ali da necessidade de transformar percepção em clareza, né? Então, de sair daquele, será que eu me enquadro, né? Para o agora eu sei exatamente o que pode existir aí no meu caso, né? E agora, gente, eu queria perguntar para vocês aí, coloca no chat para mim. Vocês querem que eu explique para vocês como funciona o raio-x da liquidez na prática? Vocês querem entender um pouco sobre isso? Coloca aí para mim, sim ou não, né? Vai que fala assim, não, não quero entender, não quero saber como funciona, né? Ó, a professora Amanda colocou aqui, como que funciona, né? Sim, então, vamos lá. Então, olha só, como que funciona, né, na prática, o raio-x da liquidez, né? O raio-x da liquidez, gente,
ele é uma análise de viabilidade individual. Então, é uma análise personalizada, feita ali caso a caso, em que nós avaliamos a realidade tributária das pessoas para identificar se existe uma situação de restituição, se existe uma situação de isenção ou de dedução que traga ali não só a recuperação daquele dinheiro perdido, mas também gere ali economia futura, porque olha, a pessoa ela não vai pagar mais impostos devidos. Então a gente consegue resolver, né, o que está dali para frente e também o que ficou para trás. E o objetivo é identificar essas situações e apontar a solução, apontar o caminho para aquela pessoa, tá? E o raio-x, da liquidez, ele é composto por 4 etapas. Então, na primeira etapa, é feito ali um levantamento de dados para a gente identificar a situação tributária das pessoas. Na segunda etapa, é feita ali toda uma análise documental para verificar de fato se há o benefício e o valor ali a ser restituído para essa pessoa. E aí, gente, é o momento em que nós olhamos documentos mês a mês dos últimos 5 anos. É um trabalho bem minucioso mesmo. A terceira etapa é a elaboração de um relatório com a identificação do problema e a solução. E aí, esse relatório vai ser entregue na quarta e última etapa, por meio de uma reunião virtual, em que nós apresentamos o relatório, mostramos ali a solução e tiramos as dúvidas que possam ter. Então, gente, o resultado que você vai obter com o raio-x da liquidez é esse relatório detalhado, com um diagnóstico personalizado, com a indicação ali dos próximos passos, do que precisa ser feito e o esclarecimento de dúvidas, tá? E aqui eu vou tomar a liberdade de colocar para vocês, né, os custos do raio-x da liquidez, porque alguns colegas, inclusive, entraram em contato comigo antes aqui da nossa live, né, da nossa palestra, para perguntar a respeito, né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte, que o raio-x da liquidez, o valor regular dele no nosso escritório é de R$ 1.290. Mas, como nós estamos aqui em um evento proporcionado pela PUC, pelo Simpro, nós decidimos oferecer um incentivo a quem quiser contratar aqui o raio-x da liquidez. E com isso, nós vamos oferecer para vocês uma condição exclusiva, tá? Nós vamos dar um incentivo de 50% sobre o valor normal até o dia 29 de março, domingo, tá? Então, até lá, o raio-x vai sair para vocês que estão aqui nessa palestra por R$ 647. Agora, esse valor, gente, ele realmente é um valor como uma forma de contribuir para o trabalho do Simpro, da PUC, para os colegas professores, né? A gente não consegue manter esse valor por muito tempo, nem para muitas pessoas, porque vocês viram que realmente é um trabalho minucioso, é um trabalho especializado, então a gente precisa realmente ter cuidado em relação a isso, tá? Então a gente destinou para esse evento 20 vagas. E aí como que vai funcionar isso, né? Se essas 20 vagas se encerrarem hoje, encerrou o raio-x da liquidez nesse valor que a gente está aqui trazendo para vocês, tá? Então, esse valor ele vai ser de R$ 647 até o dia 29 de março ou até nós completarmos aqui as 20 vagas, tá? É o que vier primeiro. E como que você contrata o serviço, tá? É só você apontar o celular para esse QR Code que aparece aqui na sua tela e vou pedir aqui para nossa equipe, tá? Se você tiver no celular, nossa equipe vai colocar aí para vocês no chat o link e esse link ou o QR Code vai levar vocês para uma página, tá? Uma página que vai pedir ali para vocês nome, e-mail, WhatsApp, e de lá vai te levar para uma página da Hotmart, que é uma plataforma muito segura para que você possa colocar os seus dados sem medo e efetuar ali a sua compra, tá? Todo esse processo ele é feito justamente para dar segurança para que você consiga efetuar esse pagamento. E aí, ao finalizar a compra, em até 24 horas, nós entraremos em contato para alinhar com você aí os próximos passos, tá bom? A forma de pagamento pela Hotmart, ela pode ser
por cartão, pode ser Pix, o parcelamento pode acontecer, mas aí o parcelamento é da plataforma, tá, gente? Possivelmente ele vai trazer ali para você uns juros, né? Porque quem faz esse parcelamento é a plataforma. Mas existem várias formas ali de pagamento dentro da Hotmart, tá? E aí eu acho que agora a gente pode abrir aqui para as perguntas. Teve alguém que colocou aqui, deixa eu ver aqui, a Dulce perguntou assim, olha, eu não entendi o que é o raio-x da liquidez, tá? Dulce, deixa eu explicar para você novamente, né? Como nós falamos aqui, existem várias situações em que as pessoas pagam tributos para além do que deveriam, seja porque estão pagando uma contribuição a mais, ou porque tem direito a uma isenção e não sabe, ou que tem direito à dedução de despesas e não sabe. Nós trouxemos aqui vários exemplos que trazem essa situação. E as pessoas não conseguem, às vezes, nem saber que tem esse direito, porque para saber, ela teria que saber da lei, saber ali, né, do que a lei traz de benefício para elas. Então, o raio-x da liquidez é um serviço que o nosso escritório presta, onde a gente vai fazer um levantamento, um estudo da sua situação tributária para identificar ali situações em que você possa estar tendo um pagamento a maior de impostos e nem sabe. Então, por meio do raio-x da liquidez, a gente vai fazer toda essa análise, inclusive uma análise documental, e vai emitir para você um relatório explicando para você toda a sua situação, quais são os seus direitos, o que você tem de valor a restituir se houver, tá? E qual é a solução, qual é o passo que você precisa tomar para restituir esse valor, tá certo? Então, enquanto isso, Cris, deixa eu responder aqui a Amanda. Ela colocou, deixa eu ver se é a Amanda mesmo. Professora Amanda, INSS negou o pedido da minha mãe com câncer, professora aposentada e pensionista. O que acontece, Amanda? Justamente isso. Os pedidos são feitos preferencialmente administrativamente. Só que muitas pessoas não têm o conhecimento que se pode fazer judicialmente também, tá? Se quando a gente verifica que há esse problema, a gente já aconteceu, inclusive, da gente mandar para o médico que vai fazer o relatório um modelo exatamente como é que tem que ser aquele relatório. Agora, na justiça, eles são menos problemáticos do que administrativamente. Administrativamente, esse pedido ele tem um pouco mais de requisito, inclusive do laudo médico ser de um profissional da área, seja município, estado ou federal, tá ok? Mas judicialmente a gente consegue reaver isso aí para ela, tá bom? Né? Portador de doença grave que está trabalhando, não está aposentado, também pode conseguir a isenção? Aposentado. Não pode, tá, José? Esse benefício da isenção, ele é para os aposentados, reformados e pensionistas. A lei é muito clara. Mas o que eu sugiro que você faça, ou a pessoa para a qual você está fazendo essa pergunta, tá? Você documente e deixe tudo isso guardado, porque quando você for se aposentar, você já tem a documentação para requerer a sua isenção, tá? E uma coisa que acontece também, às vezes a pessoa fica com a dúvida assim, nossa, eu sou aposentada, isso acontece com vários colegas, a pessoa é aposentada, mas volta a trabalhar, né? Então, como que funciona? Eu vou perder a isenção por causa disso? Não, tá? Você, sobre os proventos da aposentadoria, você vai ter a isenção do imposto de renda. O do seu trabalho, aí você vai ter que pagar por ele, mas para aposentadoria, não, tá? Ó, a Luciana Morelli, a Lu. Lu, pode abrir aí o seu microfone. Olá, tudo bem? Olá. Deixa eu abrir a câmera. Então, na verdade, são os 3 exemplos que vocês deram, tem algumas coisas que eu me encaixo, né? E assim, ou eu ou alguém da minha família. Então, na verdade, eu acho que eu não. A minha dúvida eu acho que eu não preciso de um raio-x, eu vou precisar contratar o serviço já especificamente
para esses casos. Então, por exemplo, um seria para o meu pai, que aí ele teve câncer, né, de próstata em 2021, e eu acredito, eu acho, eu tenho quase certeza que ele paga normalmente imposto de renda. Ele é aposentado e paga normalmente. Ele não deve saber disso, eu vou conversar com ele e aí depois eu entro em contato. Isso é um assunto. O outro é que eu tenho um filho que tem diagnóstico, né, não só de ele tem alguns diagnósticos, né? TDAH, transtorno bipolar e algum grau de TEA. E aí, talvez eu me encaixe em alguma, nessa questão do gasto com escola ou algum ensino, né, à parte, porque precisa. Então, isso também seria uma coisa específica. E a terceira coisa é que esse ano eu completo 31 anos de contribuição ao INSS, ao teto máximo, e aí eu também preciso, isso eu vou ter que rever, né? Acho que vai ter que ser especificamente uma revisão desses anos de contribuição para saber o que eu preciso fazer para. Porque agora, de uns anos para cá, desde que eu entrei na PUC, passou a descontar da PUC, mas já teve desconto duplo, triplo em alguns empregos que eu estava. Por exemplo, convênio, né? O IPASGO descontava, a Unimed descontou, e aí estava descontando da PUC. Aí, de uns anos para cá, começou a descontar somente da PUC, porque eu entrego uma declaração isentando os outros, né? Para não descontar dos outros. Mas se for fazer o levantamento, tem descontos aí por aí nesses 31 anos, né, de contribuição. Tá, eu comecei a pagar na residência como autônoma, teto máximo, e depois eu passei para os empregos, quando eu, né, outros empregos. Então, aí eu acho que não seria bem um raio-x que eu teria que fazer, seriam 3 assuntos diferentes, né, então, por isso que eu estou querendo, assim, saber, eu acho que seria mais isso, né, Cris? Ô Lu, o que eu te digo? É questão do raio-x, sim. Eu vou te explicar por quê. Porque mesmo quando a gente acha, né, que tem um direito, a gente precisa identificar se esse direito ele tem respaldo documental. Então, trazendo todas essas informações, você fala assim, Cris, eu tenho certeza. Ok, mas vamos fazer o levantamento documental? Vamos entender o que a gente consegue com esses documentos? Se a gente vai entrar com um processo administrativo, se vamos precisar fazer pela via judicial, o quanto você vai receber de cada uma dessas situações. Então, o raio-x da liquidez, ele traz clareza em todos os aspectos, não apenas quando você não sabe que tem esse direito, mas mesmo sabendo, a gente precisa analisar a documentação, a gente precisa entender de fato o que será necessário e se você vai ter esse respaldo para fazer o seu pedido administrativo ou judicial, entendeu? Então, acho que Entendi. vale a pena Não, sim, viu, Lu? então eu tenho que pegar o link mesmo. Tá aí, ó, QR Code na Inclusive, tela. Tá bom. consegui É o voltar, QR Code, gente. mas se tiver o link, eu O- quero porque eu tô no celular. Beleza, o link tá aqui no chat, nossa equipe vai colocar mais uma vez aí para você, viu, Lu? Ó, Tá, tá, a obrigada. Josiane é maravilhosa, ela já colocou, já tá aqui para você. Tá bom, obrigada. Inclusive, Lu, deixa eu te contar uma coisa. Vou até chamá-la de Lu, assim como a Cris te chamou. Aham. Existem outros Minha amiga é direitos, no sua caso, amiga, por né, exemplo, Márcia? Exatamente. No Uhum. caso do seu filho, existem inclusive outros direitos, entendeu? E que isso tudo é feito na análise para a gente te falar: olha, além disso, você ainda tem isso aqui que você pode requisitar, tá? Entendi, É, entendi. que foi o caso aqui que a Amanda colocou, a professora Amanda colocou. Não é que o contador não saiba, é porque Uhum, às vezes ele não sabe aquela técnica ali, uhum, entendeu? E entendi. como foi negado, agora não há outra forma, só há a forma judicial. E quanto mais tempo demora, menos se restitui, não é? Uhum, Então é uhum. por isso que é muito inteligente que a gente una essas duas questões, o tempo, não é? E o que a gente pode fazer, tá bom? Ótimo. Tá, muito obrigada. Nada. Ó, a Carol tinha colocado aqui que ela gostaria que a gente falasse sobre isenção do imposto de renda para portadores de DPOC. Então entra também naquela ideia, né, do que é doença grave, porque parece bem genérico, né? Ah, isenção Uhum. para imposto de renda e doença grave. Mas como a gente falou, a lei ela traz um rol que a gente considera como um rol taxativo, ou seja, precisa estar dentro daquelas indicações, daquelas classificações para ter direito à isenção. Só que existem termos ali que são amplos, né?
Então, por exemplo, lá você não vai ver escrito Alzheimer, mas você vai ver escrito alienação mental. Alienação Então, o que mental. é alienação mental? Pensa quantas doenças podem se encaixar dentro desse termo, né? E a DPOC é a mesma coisa, né? Ela pode entrar, por exemplo, na doença incapacitante. Se ela for consequência de uma doença profissional, ela pode encaixar dentro da moléstia profissional. Então, também é algo que a gente precisa analisar caso a caso, tá? Às vezes, se você for olhar a lei, não necessariamente vai estar lá o nome da doença, mas a gente consegue interpretar isso e ver com o médico o laudo que vai trazer essa condição de se encaixar nesse rol taxativo da lei. Viu, Carol? Me diga aí se você entendeu, se eu consegui responder a sua pergunta. Olha, para vocês terem um caso, Cris, eu vou contar o caso da Mariana. A Mariana teve uma lesão na pele e ela descobriu que era câncer. E ela, na realidade, é filha do casal que nós fizemos o planejamento patrimonial deles, não é a holding. E quando a gente ficou sabendo disso, a gente perguntou, falou assim, mas você não requisitou a isenção? Ela, não, gente, isso não é doença grave. Gente, é neoplasia. Então, está dentro do gênero neoplasia. Não importa se for grave, gravíssimo, a própria palavra já diz, neoplasia é uma doença grave. Se ela não tratar, mesmo uma pinta que seja no começo, isso pode virar uma coisa enorme, né? E não é o que a gente quer, lógico que não. Então, está dentro daquela classificação de neoplasia? Sim. Então, tem direito? Tem o direito. Então, não é uma doença, foi o que a Cris falou, não necessariamente é uma doença incapacitante, mas sim dentro daquele rol que está ali e dentro da classificação que nós vamos passar para que o médico faça o relatório, né, Cris? Exatamente, isso mesmo. Márcio, eu fiquei com uma dúvida agora, né? Você falou que essa menina, né, é filha dos clientes que vocês já tinham feito. Então, é uma pessoa mais nova, né? Mas a Cris falou para o professor que o professor que está trabalhando não tem direito porque ele não é aposentado. Então, ela se enquadraria em que caso? Ela Orlando, não é aposentada? Ela é nova, mas os pais têm 92 anos. Aí seria benefício Todos nós somos novos aqui. No caso, seria muitos clientes que ela já é aposentada. Porque tem muitos clientes que nos procuram para fazer o planejamento patrimonial. Então, são pessoas que realmente estão preocupadas ali com a sucessão, né? Com a organização, a gestão do patrimônio. Mas os filhos também já são um pouquinho mais velhos, né? Eu vi várias dúvidas ali na hora que eu estava apresentando sobre a questão da contribuição acima, né? A contribuição previdenciária acima do teto, né? E a pessoa pensando assim, mas eu tenho bolsa, eu trabalho, será que eu tenho direito, né? Gente, como é que você pode identificar se você tem direito? Imagina o seguinte, eu estou contribuindo para o INSS, independente do que você está fazendo, tá? Naquele meu labor, naquela minha profissão, naquele meu vínculo, eu estou contribuindo para o INSS? Se você está contribuindo aqui, então você se encaixa, tá? Você precisa analisar porque você muito possivelmente está contribuindo acima do teto. Então é esse raciocínio que você precisa fazer, tá certo? Bom, eu acho que se não há mais dúvidas, podemos encerrar, né? Podemos, sim. Acho que foi excelente, né? O José Gilson acabou de falar, né? Foi excelente a exposição de vocês, bem esclarecedor, né? E deixou muitas dúvidas nas cabeças das pessoas, né? Que agora vamos ver se a gente precisa mesmo, vamos fazer o raio-x aí, né? De vocês. Tem muita gente que está reclamando aqui, porque é final de mês, o salário já está curto, aí tem que ver como que depois a equipe de vocês pega o contato e para depois do pagamento vocês entram em contato com esses professores. Tá bom, nós vamos pensar nisso. Queria mais uma vez agradecer a disposição de vocês, Cristiane, Márcia, tá? Foi muito bom, muito esclarecedor. O Simpla, a PUC agradecem a participação de vocês, né?
E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, professoras e professores, nós podemos intermediar com a Cristiane, com a Márcia. Procurem a gente lá na PUC, a maioria daqui é da Católica mesmo. Nós estamos à disposição de vocês, né? E quem ainda não for vacinar, amanhã nós temos a nossa campanha de vacinação. Se você precisar, Cristiane, Márcia, vamos lá tomar vacina da gripe, né? É um preço bem mais acessível do que em qualquer clínica de vacinação, tá? Então, convido a quem ainda não é filiado a se filiar, sim para a PUC, né? Para a gente ter mais condições de fazer mais debates, mais palestras desse jeito. Muito obrigado a todas, né, todos que estão presentes. Grande abraço para vocês. Da nossa parte aqui, a gente só tem a agradecer. Obrigada aí pelo tempo de vocês. Nós estamos à disposição, tá? Então, se precisar conversar, entre em contato. E a ideia da gente, acima de tudo, é levar conhecimento, educação, né, consciência para as pessoas, não é mesmo, Márcia? Com toda certeza, Cris. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, professor. Muito obrigada à PUC, à Simplo. E é sempre muito bom, eu costumo dizer o seguinte para a Cris, né? Nós temos essa mentalidade. Mais do que saber o direito, é muito importante a gente compartilhar o direito, não é? Então, a gente está aqui com muita felicidade mesmo, trazendo isso para vocês, porque a gente sabe que é importante. Como eu falei, a gente começa a segunda quando vê já é sexta, e a gente vai deixando os nossos direitos de lado, porque a gente fica com falta de tempo para entender o que às vezes é tão simples. E hoje nós trouxemos aqui para vocês 3 questões que são simples, que a maioria de vocês tem na família, ou tem consigo, ou conhece alguém. Então, a partir de hoje, você já sabe o que é, você sabe que tem solução, você sabe que tem como você reaver esse dinheiro aí esquecido na mesa. Então, muito obrigada a todos e uma boa noite, viu? Obrigado, gente. Muito obrigado, Boa boa noite para noite. vocês, viu?